O vídeo de hoje é sem trilha sonora, é óbvio, né? Enfim, só vou deixar claro aqui, o Brasil tá eliminado da Copa do Mundo, obviamente que eu sei, eu concordo com a galera de, né, minha seleção é o Fluminense, etc. Precisamos falar de Fluminense aqui nesse canal e falaremos, até porque, já na abertura, assim, direto, né, meu nome tá aparecendo aqui embaixo, tá, o que eu sou também, muito tá se falando de Fernando Diniz na seleção. Eu acho que a derrota da forma como foi, e todo o contexto, um abraço pro Fio, da eliminação, vão pedir algumas mudanças meio enérgicas na seleção brasileira para 2026. Acho pouco provável, Fernando Diniz, já deixei claro aqui algumas vezes motivos pelos quais eu não acredito que o Diniz dê certo na seleção. Pouco tempo de treinamento, mudanças constantes no elenco, né? Porque você treinou um jogador hoje, você vai treinar esse mesmo jogador daqui a 3 meses e ele já tá mal no clube dele, enfim. E uma demora clara, obviamente, dos jogadores que treinam com o Fernando Diniz para poder assimilar o jogo dele, né? Então, assim, é um treinador que eu gosto muito, acho muito bom trabalho, mas tenho meus receios sobre seleção. Se der certo, é uma máquina de vitórias. Mas, pra mim, a maior chance é não dar certo. Mas, enfim, estão pedindo aí, né? Tem outros nomes na lista, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do início da temporada de 2023. Falando em temporada de 2023, bem, não tem Copa do Mundo, mas tem campeonato. Que frase, hein? 2023, não tem Copa do Mundo, mas tem Campeonato Carioca. A gente vai falar sobre o Campeonato Carioca, vai falar sobre Gabriel Suasso também, já que o Vitor Lessa trouxe notícias sobre os dois fatos. Giro de notícias. Bem, e se você não fez como eu, que ganhei R$68, eu botei R$30 depois do gol do Brasil, que teria mais um gol na prorrogação, porque eu olhei e falei, cara, a Croácia se abriu completamente, o Brasil tem muito espaço, etc. Eu falei, vai sair um gol e provavelmente vai ser do Brasil, inclusive eu acreditava ter mais num gol do Brasil, enfim, e ganhei. Um dinheirinho legal ali na 1xBet. É casa de aposta, patrocina aqui o canal. Se você fizer qualquer depósito lá, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor utilizando o código que está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então aproveita e vai lá. Bem, a gente abre aqui falando sobre o Gabriel Suasso, como eu falei, e já recomendei algumas vezes, se inscrevam no canal do Vitor Lessa, sem dúvida o cara que hoje mais traz notícias sobre o Fluminense, um cara bastante confiável. O principal ponto, acho que pra mim é esse, assim, é um cara que mantém a credibilidade intacta até hoje em relação a Fluminense, né? Então, se inscrevam lá, ele tá quase batendo 40 mil, pô, tá com 39.700. E, enfim, sempre dou moral aqui e falo dos conteúdos que eu gosto, assisto e acho interessante. Fiz isso com o Veríssimo, enfim, um monte de canais aqui, já não vou ficar citando. E o Lessa é mais um desses, assim, que eu acho bem maneiro. Mas falando sobre o Vitor Lessa e as notícias que ele trouxe, bem, a gente abre primeiro falando sobre o Gabriel Suasso. Hoje de manhã, eu falei aqui da notícia do GE, e que o GE tinha colocado de que, a matéria do Thiago Lima, de que a diretoria do Fluminense está otimista, mas vai esperar pelo Gabriel Suasso resolver a sua vida na espera da Europa, e também de que a oferta feita pelo Fluminense inicialmente não agradou o Gabriel Suasso. E aí o Vitor Lessa trouxe um ponto de que na apuração, obviamente, como pessoas de dentro do Fluminense, de que o Fluminense tem um prazo ali para poder esperar essa resposta do Gabriel Suasso. Final de semana agora. Segundo ele, é isso, assim, nesse final de semana espera um posicionamento. Aí aquela história, assim, o que eu prevejo que pode acontecer? Esse final de semana agora não acabou a Copa ainda, por exemplo. Mas muitos países já vão estar num ritmo normal, né? Porque, por exemplo, você pegar aí domingo, só vão estar, sei lá, 4 países envolvidos na Copa do Mundo, talvez até os 4 europeus, talvez só 2 europeus, né? Mas, ou seja, o ritmo tá voltando um pouquinho ao normal e pode ser que até que já tenha chegado uma proposta dele pra Europa e tal. Como principal, pro Fluminense pode ser que nem tenha chegado nada e que ele abra mão disso. Até hoje a gente ouviu um burburinho de Fenerbahçe, mas era no meio do ano ainda, e agora, mais final do ano, alguma coisa de Hertha Berlim, mas nada, assim, de miseramente concreto. E aí, segundo o Vitor Lessa, o Fluminense estabeleceu domingo, né, como limite,
E que, se não houver uma resposta, porque inclusive pode ser o Suaço recusando a oferta do Fluminense, falando, não, fazendo uma contraproposta, e aí a negociação continua. Não é que a negociação acaba no domingo, o Fluminense espera a resposta da proposta que ele fez até domingo. Não houve um pronunciamento oficial, toda essa impressão de que o Suaço não curtiu muito, é muito mais de conversa do que de uma resposta oficial à proposta. Aí o que eu prevejo assim, que pode acontecer? Alguns caminhos. O Suaço pode achar que ele vai receber proposta da Europa, o Fortaleza pode continuar na jogada e ele falar pro Fluminense, não aceitei, só não responder ao Fluminense, e aí o Fluminense partir para outra. Pode acontecer dele falar, pô, eu quero o Fluminense, e então eu vou fazer aqui uma contraproposta, vou continuar negociando com o Fluminense, que eu acho que eu tenho que receber um pouco mais. Ou então até essa contraproposta também ser para cozinhar o Fluminense. E ainda tem, aliás, são 4 hipóteses, né? Tem uma terceira hipótese que ele realmente queria fazer uma contraproposta, quer o Fluminense, já tá largando meio que a Europa, mas ele quer renegociar o contrato. E a quarta hipótese que ele não responder, o Fluminense seguir, tentar partir para a tentativa de outra contratação, de algum outro jogador que já tenha sido relacionado lá pelo scout, enfim, de ser conversado. Passar um tempinho e o Gabriel Suaço não receber oferta da Europa, o Fluminense não ter conseguido ainda achar uma negociação com o outro jogador e voltarem a se falar. E essa contratação acontecer no futuro. Então nada impede disso. Então assim, a princípio, até na segunda-feira nós teremos novidades. Ou com uma contraproposta ou com uma não resposta do Gabriel Suaço para essa questão da contratação dele. Enfim, o que será que vai rolar, né? Bem, 3 cores que traduzem tradição. Golcase. Aproveita, passa lá. Tem aqui na descrição, no primeiro link do comentário aqui embaixo, é onde tá o Dom XBet. Agora, na descrição tem o link da Golcase pra você ir lá comprar a capinha. A capinha da seleção brasileira já se foi o disco voador, né? Não vai ser mais... Essa daqui eu nem cheguei a usar. Tava usando a azul. Cheguei a usar a azul. Então, né? Mas tem um monte lá do Fluminense, vários modelos legais e tal. Então, aproveita lá, já falei, presente de Natal. É espetacular essas capinhas de celular. Pra você dar de presente de Natal. E comprando 2, você leva 4. Link na descrição. E tem cupom do canal, tá? Usa o cupom, porque essa promoção já é boa, mas com o cupom você ganha mais desconto ainda, tá? Então, vai lá. A outra notícia é ainda sobre o Campeonato Carioca. Como eu falei, não tem Copa do Mundo, mas tem Carioca. O Lessa, ontem teve outra reunião, né, na FERJ, nesse sábado, nessa quinta-feira aconteceu. E bem, dentro do grupo de WhatsApp lá que criaram, a FERJ mandou até lá o Rubens Lopes, não foi necessariamente o Rubens Lopes que mandou, mas ele assinou uma nota irritado, segundo o Lessa. Aí vamos lá, isso aí é apuração de bastidores. Quando é apuração de bastidores, a gente sempre tem que pegar muito pelos termos e tomar um cuidado sempre a mais. O Lessa toma, mas a gente aqui também toma ainda mais, né? Segundo o Lessa, a FERJ mandou uma nota irritada nesse grupo de WhatsApp com a postura de Vasco e de Botafogo. A raiva principal é porque Vasco e Botafogo aceitaram e recusaram. Eles aceitaram, teve a negociação do Flamengo e eles ficaram putos e largaram a questão do contrato de TV do Carioca. Então essa é a grande questão. O Fluminense já é desafeto da FERJ. O Fluminense já não estava aceitando a proposta anterior. E a FERJ sabe, isso não é apuração do Lessa, isso é impressão minha, de que com Vasco e Botafogo, lembrando que o Flamengo já está fechadão com a FERJ, ela consegue vender bem o Carioca. Porque, por exemplo, a Globo, a gente sabe, obviamente, o tamanho do Fluminense, a importância do Fluminense é um fato. Assim como a gente sabe também o tamanho e a importância do Flamengo dentro do Campeonato Carioca. São os 2 times que, apesar do Vasco ter mais torcida, mas são 2 times que têm maior representatividade no Carioca. Por exemplo, no ano passado, no Carioca de 2022, o Fluminense vendeu mais pacotes do que o Vasco. Ou quase a mesma coisa, no empate técnico ali, mas foi um pouquinho a mais de streaming. Então, assim, sabe da força que o Fluminense tem atualmente. Só que em 2020, a Globo não assinou pro Flamengo, cara. E fez o Carioca sem o Flamengo, e pronto. Então, assim, a FERJ sabe que sem o Fluminense, esse contrato vai pra rua, é vendido e beleza, e funciona. E aí o Fluminense fica na merda sozinho. Só que Vasco e Botafogo ficaram putos e não vão mais ceder. Virou uma questão de honra. Vasco e Botafogo, segundo o Lessa, já avisaram que não vão aceitar receber menos do que o Flamengo. E o Flamengo também já avisou de que não vai aceitar receber a mesma coisa. Ou pelo menos uma coisa igualitária, que é aquele fixo, mais um bônus aqui por venda de pacote, desempenho e tal.
Então, assim, e o Fluminense já não aceitou desde o início. Segundo o Lessa, a FERJ já sinaliza em aceitar o que decidir a maioria. E aí, assim... Vamos lá, você vai pensar... Eu sei que o seu primeiro pensamento foi... Tá, Gabriel, mas aí são 3 contra 1, né? A maioria aqui... Não, meu amigo. Porque são 3 contra 9. Porque os pequenos já aceitaram o contrato. Então, ó, tá vendo a questão? E sabe-se lá por que os pequenos ainda continuam babando ovo da FERJ. Que foi graças à FERJ e ao Flamengo que eles perderam um contrato em que eles ganhavam mais do que times da Série B ganhavam para jogar o Brasileirão. Era praticamente a mesma coisa, assim. Mas, enfim. Então, a princípio, a FERJ deve aceitar o contrato em que fica sem Fluminense, Vasco e Botafogo. E aí, qual que é a ideia? Segundo o Vitor Lessa, representantes do Fluminense estiveram na FERJ na quinta-feira e a ideia dentro do Fluminense é de que haja uma negociação paralela de Vasco, Fluminense e Botafogo com a Globo. Chega lá na Globo, lembrando, pela lei do mandante, se a Globo tiver esses 3 times, ela tem pelo menos 2 jogos por rodada. Né? Ela não vai passar os 2, mas teria sempre um jogo... Perdão. No mínimo um jogo por rodada, porque ela pode transmitir o jogo em que Fluminense, Vasco e Botafogo forem mandantes. Ela teria todos os clássicos sem o Flamengo e ainda teria o Botafogo e Flamengo. Por que isso? Porque o Botafogo é mandante no clássico com o Flamengo. Então ela teria o direito desse também. Os únicos clássicos que ela não teria do Carioca seriam Flamengo e Vasco, da penúltima rodada, manda do Flamengo, e Flamengo e Fluminense, da última rodada, que o manda do Flamengo. Ela ainda teria dá pra gente cravar com certeza, porque Fluminense, Vasco e Botafogo podem não chegar na semifinal, mas, assim, vamos dentro da hipótese normal de que cheguem os 4 grandes na semifinal, ela teria 3 dos 4 jogos da semifinal. E com certeza, dentro dessa lógica, teria um dos 2 jogos da final. Ou seja, a empresa que assinar o contrato da FERJ, ela vai ter 2 clássicos, os jogos do Flamengo, e vai ter uma das 3 semifinais, dentro dessa lógica que eu citei, e um dos jogos da finais, assim. Vai ter 6 jogos da fase de grupo, 7, 8. Dentro de um roteiro normal do Carioca, ela vai ter 8 jogos do Flamengo. Sendo que desses 8, vamos botar 4 seriam clássicos. Enquanto que a outra emissora teria um poder muito mais forte pela quantidade de times grandes. É óbvio, quem assinar o contrato com o contrato lá do Flamengo e da FERJ, vai poder passar Fluminense, Vasco, Botafogo várias vezes. Porque, por exemplo, na estreia, vai passar Resende e Fluminense. Vai poder passar Resende e Fluminense, porque ela assinou com o Resende e tal. Então, essa lei do mandante, ela traz algumas nuances. Vamos lá, tá? Gabriel aqui. Sou totalmente a favor desse juntar desses 3 e assinar com a Globo. E por que o específico é assinar com a Globo? Por causa do know-how da Globo e da transmissão e da proporção. O patrocinador fica muito mais feliz com o jogo na Globo do que uma outra hipótese seria esses 3 se juntarem, contratarem uma produtora para poder fazer, registrar imagens e tal, tudo, e cada uma fazer sua transmissão na Vasco TV, na Fogo TV, Botafogo TV, não sei como é que chama, e na Flu TV. Por quê? Isso, beleza, seria ali uma coisa paliativa e tal, para esse ano ainda vale, mas a proporção de você assinar com uma Globo é outra história, né? O tamanho, a proporção, isso tudo. Mesmo que seja ganhando menos. Porque é uma resposta à FERJ que, para esse ano, é importante de ser dada. Qual que é a única questãozinha que tem ali de asterisco? É que o Fluminense é parceiro do Maracanã, parceiro do Flamengo no Maracanã. E aí isso tem um fator importante que é, o Fluminense tem que pisar em ovos para não destruir essa parceria que é importante, né? Sem o Maracanã, onde vai jogar onde hoje? Pode pensar no futuro, mas hoje, meu amigo... Então, assim, é importante ali o Fluminense pisar em ovos para mostrar que não é uma questão necessariamente com o Flamengo. O Fluminense, o Botafogo e o Vasco estão putos com o Flamengo, a forma que o Flamengo negociou. O Fluminense está puto por um motivo já muito maior e muito mais antigo, é com a FERJ. É a FERJ que tentou ajudar o Flamengo em 2020 a fazer transmissão de jogo que ele não tinha direito. É óbvio, tem divisões e rachas com o Flamengo também. Mas, publicamente, é interessante pro Fluminense manter uma cordialidade com o Flamengo e ficar puto com a FERJ. Até porque FERJ e Flamengo, mesma coisa. Vamos ver como é que vai ser esse cenário aí, tá? Me animo desse contrato, acho legal. E mesmo se não fosse a Globo, se, por exemplo, o Campeonato Carioca assinar com a Record, se fosse a Band, entendeu? A Band, mas uma emissora de televisão, know-how de transmissão em TV aberta e tal, ter esses 3 times eu acho bom, assim, acho melhor do que as TVs de clube, que obviamente, como eu falei, é algo paliativo. Não ia lucrar, não ia entrar um dinheiro muito forte, até porque
A gente já viu isso acontecendo em 21 e 22 e não lucrou, né? Com assinatura paga, etc. Um monte de gente fala, não, cobra ali um valor e tal. Não paga. A galera não pagava no Campeonato Carioca na Flu TV Play, pô. Era R$ 20, sei lá, 20 e poucos reais por mês pra você ter todos os jogos do Carioca, a galera não pagava. Então, não vai pagar. Mas pelo menos teria ali uma entrada de dinheiro e tal. Seria uma medida paliativa. Eu gosto desse fato de assinar com alguma TV, porque pelo menos não fica um negócio com bastante cara de profissional e vai ter um produto interessante para poder rivalizar com o próprio produto que a Fed tá lançando. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Te aguarda novidade. Não vai ter mais a novidade do Brasil na Copa do Mundo, né? Mas, enfim. Agorinha, tava classificando. Enfim, tamo junto, até a próxima. Valeu.